Ok, vamos lá. Olha, aparentemente iniciamos a gravação. Vamos ver se vai dar certo ao fim da aula, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lucas, tá? Sou professor de português e estou muito feliz pela confiança em meu trabalho de todos vocês, tá? Fico feliz de verdade e espero que no decorrer do encontro todos nós possamos aqui trocar experiências de modo a que ambas as partes cresçam em entendimento, em conhecimento, tá? Ok? Vamos lá. Vou pedir algo para vocês importante. Questão da videochamada e do som, do áudio, tá? Quem puder desligar a câmera e o microfone também, eu vou ficar muito feliz e vai contribuir também diretamente para o bom escoamento da aula. Professor, se por acaso quiser falar alguma coisa durante a reunião, posso falar? Claro. O espaço é de vocês, tá? Fiquem à vontade em relação a isso. Vocês podem falar, vocês podem interagir. É só ligar o microfone, interage, fala, tá? Depois que terminar a interação, depois que terminar a fala, lembre-se de desligar o microfone, desligar a câmera, para que a aula flua de modo transparente e sem grandes problemas, tá? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora um material, tá bom? Um material de 2 páginas no máximo, tá? 2, 3 páginas. Vamos lá. Caso alguém tenha alguma coisa a falar, fiquem à vontade, tá? Pessoal, vocês estão tendo acesso ao material agora? Ó, quem sou eu? Sim? Tudo ok? Sim. Sim? Ok. Alguém está enfrentando alguma dificuldade com o acesso ao material, com o som, com o vídeo? Ou tá tudo certo? Podemos iniciar? Sim, professor. Deu. Ok, vamos lá, pessoal. Ó, tudo certo, né? Quem sou eu? Bom, pessoal, eu me chamo Lucas Souza, tá? Mais precisamente, Lucas de Souza Soares. Souza e Soares são 2 sobrenomes, tá? Me chamo Lucas Souza, eu sou graduado em Letras Português, tá? Pós-graduado em Literatura Brasileira e Língua Portuguesa e especialista em Gramática Normativa, tá? Eu sou graduado em Letras, pós-graduado em Literatura Brasileira, Língua Portuguesa e especialista no ensino de Gramática Normativa, tá bom? Atuo como professor de português há 7 anos. Então, há 7 anos eu ministro aulas de uma matéria específica, português, tá? Desde 2021, ministro cursos de gramática para estudantes do curso de letras, pedagogia, professores de português e pedagogos recém-formados. Então, há algum tempo, eu trabalho com um público super específico, tá? Inicialmente, eu comecei trabalhando para o público concursista, para os concurseiros, tá? Mas depois, devido a algumas concepções, eu acabei deixando de lado o mundo dos concursos. Eu não atuo mais como professor voltado à área do concurso, tá? Até atuo em um ou outro caso esporádico, tá bom? Mas a minha atuação, de fato, é uma atuação voltada para capacitação em gramática, curso de aperfeiçoamento gramatical para estudantes de letras, professores recém-formados de português, estudantes de pedagogia, professores recém-formados no curso de pedagogia, tá? Então, a minha ferramenta de trabalho hoje é a gramática normativa para este público super específico, tá bom? É isso aí. Vamos lá. O que é que nós vamos discutir hoje? O que é que discutiremos neste encontro? Vamos lá.
No encontro de hoje, vamos falar um pouco acerca de pontos importantes que um bom professor precisa saber, tá? Então, nós vamos tratar de pontos essenciais para a formação de um bom professor, tá? De um professor capacitado, competente, ok? O que é que um professor competente, capacitado, qual é o caminho que ele costuma traçar? Tá? Vamos lá. Como professor há algum tempo, percebo que muitos estudantes têm se queixado muito da má formação acadêmica, atribuindo à faculdade a culpa de uma formação ruim. Isso aqui, pessoal, tem acontecido com muita frequência, tá? Por quê? Porque eu trabalho com este público super específico já há algum tempo, tá? E há algum tempo, alguns estudantes e até professores entram em contato comigo se queixando da má formação acadêmica, que a faculdade não forma mais como antigamente, e que a formação de hoje tem deixado lacunas irreparáveis, tá? E que para muitos a faculdade tem culpa nisso, tá bom? E sinceramente, os alunos têm alguma razão nisso. Os alunos têm certa razão nisso, e eu vou trazer aqui o meu ponto de vista sobre isso, como professor, como profissional da área, tá? E não como estudante, porque o tempo de discente já passou. Hoje eu atuo como profissional da área. Eu vou trazer meu ponto de vista sobre isso. Penso que toda instituição de ensino deva se preocupar em formar cidadãos preparados. Primeiro, para a profissão e segundo, para o mercado de trabalho. Sinceramente e honestamente falando, eu penso que toda instituição, toda, independentemente do curso, toda instituição que se preze, se preocupa exclusivamente na formação profissional do acadêmico, para que ele saia da faculdade pronto para encarar o mercado de trabalho. E, infelizmente, hoje, nós não temos isso nos cursos de letras. Nós não temos isso nos cursos de pedagogia, pelo menos em sua maioria, sobretudo na modalidade EAD. Tá? Principalmente isso. Talvez esses sejam os pontos cruciais pelos quais escolhemos uma graduação. Olha, se eu for perguntar a cada um de vocês o motivo pelo qual cada um ingressou na faculdade, certamente teremos motivos como resposta. Ah, eu entrei por isso, eu entrei por aquilo. Eu entrei no curso de letras porque eu gosto de estudar português. Eu imaginei que eu fosse estudar a língua portuguesa como eu gostaria. Eu entrei para ingressar no mercado de trabalho como professor, como tradutor, como editor, tá? Eu entrei para me sair, para tentar sair um profissional de mão cheia, um profissional da área das letras. Provavelmente seja isso, tá? Provavelmente seja isso. Então vamos lá. O primeiro ponto a se discutir aqui, tá? Lembrando que é a minha opinião para vocês que são estudantes e até professores. É a minha opinião como atuante na área há algum tempo, tá? Atuante na área há aproximadamente 6, 7 anos, tá bom? É a minha opinião como um profissional que lida com um público específico há aproximadamente 4 anos, tá bom? Então, eu não teria aqui coragem de falar sobre física quântica. Eu não teria coragem de falar sobre morfologia do solo. Eu não teria coragem. Porque eu não tenho preparação para isso. Tá? Mas acredito ter alguma propriedade para falar de curso de letras, para falar de professores de português, para falar sobre o ensino de gramática.
a importância do ensino de gramática, tá bom? E este ponto aqui é um ponto que tem tirado o sono de muitos acadêmicos. As faculdades de letras atuais têm obtido êxito, têm obtido êxito, tá? Êxito na boa formação acadêmica. Será que as faculdades de letras contemporâneas, seja privada, seja EAD, será que elas têm obtido sucesso na boa formação acadêmica? Honestamente, acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que as faculdades de letras já foram mais sólidas em relação à boa preparação. Tá? Eu já tive acesso a grades do curso de letras dos anos 90. E é totalmente diferente do que se acha hoje. É absolutamente diferente do que se acha hoje. Tá? Nos cursos de letras de antigamente, havia um grande foco na preparação do professor de português em língua portuguesa. Hoje não. Hoje não. A gigantesca maioria dos cursos de letras, independentemente da modalidade, não focam, não tem focado no preparo efetivo do professor de português em língua portuguesa. Eles não têm preparado. Tá? E isso tem prejudicado demais os profissionais que saem da graduação. Porque saem totalmente às cegas. Saem lesados. Não saem prontos para o mercado de trabalho. Não saem. Muitos profissionais do curso de letras, quando concluem a faculdade hoje e tentam entrar no mercado de trabalho com uma mentalidade. Pensa que está pronto. Não está. Começa a tentar um concurso público. Começa a entender que está pronto para atuar como professor. Frustração. Frustração. Tá? Começa a apanhar em concurso público. Porque não teve bagagem naquilo que deveria ter tido. Como, por exemplo, ensino de gramática. Que é o que mais cai em concurso de professor de português, em âmbito municipal, estadual e federal, é gramática. As faculdades, hoje, não focam nisso dentro do curso de letras. Tá? Muita gente diz o seguinte, mas o curso de letras, no curso de letras não é lugar de aprender gramática, porque gramática se aprende na escola. E muitos, infelizmente, não têm base gramatical na escola. Muitos entram na faculdade sem saber o básico de gramática. É a realidade de muitos. É a realidade de muitos. Entram na faculdade sem saber a diferença, a grande diferença entre um verbo indicador de ação e um verbo indicador de estado. É o básico. É o básico. Não sabe. Então, no meu ponto de ver, como profissional, as faculdades têm errado na boa formação acadêmica, na formação de bons leitores, de críticos, de analistas no campo de língua. Tem. No meu ponto de vista, a faculdade tem falhado nisso. Porque, independentemente da situação, a faculdade tem que fazer o seu papel. A faculdade ela não pode partir do pressuposto de que cada estudante que ali está já teve uma boa base gramatical. Não, ela não pode arriscar este ponto. Porque, sim, tudo bem, alguns ingressam sabendo gramática bem, porque teve acesso a um bom ensino. Mas outros não. Principalmente quem ingressa nas faculdades de letras na modalidade EAD. Muitos estudantes que ingressam na modalidade EAD não conhecem o básico de gramática. O básico de gramática. Não conhecem o básico de literatura. Tá? Não conhecem o básico de linguística.
de linguística, tá? Não conhece o básico da tríade do curso de letras. Então, entra na faculdade perdido ou perdida e sai perdido ou perdida, achando que estou pronto. Não, não está pronto. Sofre. Às vezes, até troca de profissão. Quantas vezes eu não tive que atender aluno desesperado? Professor, eu vou desistir do curso. Eu estou no 4º semestre, no 5º semestre do curso de letras, eu vou desistir. Eu não consigo continuar. Eu não consigo. Tentei dar aula, não consegui. Totalmente despreparado. É a realidade de muitos. Tá? Eu entendo que... Eu entendo hoje, honestamente falando, que as faculdades de letras têm falhado muito na boa formação acadêmica, na formação analítica, na formação crítica, na formação de bons leitores, de bons analistas mesmo, tá? As faculdades, principalmente EAD, principalmente EAD. Eu não estou aqui puxando pano para a faculdade presencial, que também é ruim. As faculdades presenciais, hoje em dia, elas são ruins. Na boa formação. Não espere só da faculdade. Não espere que você vai sofrer. Pode ter certeza disso. E você vai perceber que o que eu estou falando aqui agora é uma verdade absoluta. Você vai perceber isso quando você sair do curso de letras. Tá? Não espere só da faculdade. Seja EAD, seja presencial. Só que a modalidade EAD é um pouco pior. Ela é um pouquinho pior. Eu estou falando isso porque eu sou fruto de um EAD ruim, péssimo, deplorável, degradante. Eu sou fruto de um EAD ruim. Se eu não tivesse estudado igual louco, feito maluco, por conta própria, eu não teria alcançado o que eu alcancei hoje na área. Não teria. Não teria. Tá? Então, cuidado com os cursos de letras, que eles fantasiam um bom preparo. Tá? Em suma, é isso que acontece. Em um outro caso, pode haver uma exceção, tá? Eu não estou generalizando, eu não estou jogando tudo dentro de um globo e generalizando a ponto de dizer que nenhuma faculdade de letras forma um profissional competente. Não. Em um outro caso, a faculdade forma mesmo. Mas na maioria dos casos, não. Tá? Na maioria dos casos, não. Tá bom? Ponto 2. Por que tanta insegurança e medo de atuar na área de formação? Isso aqui é algo com que eu lido diariamente. Diariamente. Eu lido diariamente. Professor, eu não tenho a menor capacidade de atuar dentro de sala de aula como professor. Porque, na maioria dos casos, o profissional da pedagogia, o profissional das letras, na maioria dos casos, quando se forma, acaba caindo dentro de uma sala de aula como professor. Foi o meu caso, é o caso de tantos. Tá? Mas como é que o profissional vai ter segurança? Como é que ele vai ser destemido atuando numa sala de aula se ele não teve uma formação sólida? É impossível. A insegurança é uma forma velada, escondida, de dizer: opa, eu não estou preparado. Quem tem segurança no que ensina está pronto, está preparado, pode ter certeza. Quando você vê um professor dando uma aula de um determinado assunto, que você percebe que ele é seguro no que ele fala, é porque ele está pronto, ele está preparado. Uma aula de fonologia, o professor vai dar uma aula de fonologia, ele explica perfeitamente o que é um fonema, o que é um dígrafo vocálico, um dígrafo consonantal, separação silábica, encontros consonantais e encontros vocálicos, a diferença da fonologia para a fonética. Quando você percebe que um professor vai se aventurar numa aula de fonologia e você percebe que ele é seguro do que ele fala, é porque ele está pronto, ele está preparado. Ele não se mostra temeroso, ele não se mostra inseguro, porque ele está pronto. Tá? E isso não tem acontecido hoje com os profissionais que saem dos cursos de letras.
tá? Infelizmente, 90% dos graduados saem das faculdades com medo, inseguros, tá? Saem totalmente às cegas para o mercado de trabalho. Entra numa sala de aula para ensinar o quê? O que a faculdade não ensinou. Na maioria dos casos é isso. Na maioria dos casos, o professor de português, ele, quando tem um primeiro contato com o mercado de trabalho, ele entra numa sala de aula para ensinar o quê? Gramática. Para ensinar gramática. Para ensinar o quê? Literatura. Tá? Gramática e literatura, na maioria dos casos. Mas como é que vai ensinar se a faculdade não preparou? Como é que o professor vai trazer a diferença de fonologia, morfologia, semântica, sintaxe, pragmática, léxico? Como é que eu vou falar sobre isso se eu não tive embasamento em tempo de graduação? É claro que isso aqui, ó, o ponto 1, a falha das faculdades na formação, vai acarretar insegurança, medo, frustração. É claro que vai. Você não teve uma formação sólida. É claro que você vai sair alguém inseguro, alguém temeroso. Claro que sim, tá? Então, se você se sente inseguro, temeroso, tenha calma, tá? Ainda há tempo para você correr atrás daquilo que a faculdade se omitiu, negligenciou, tá? Eu saí da faculdade totalmente perdido às cegas, tá? Totalmente às cegas. Eu saí da faculdade totalmente às cegas, tá bom? Totalmente às cegas. Mas graças à minha curiosidade e à minha atitude, eu me tornei um professor seguro, pelo menos seguro. Pelo menos seguro. Hoje eu consigo entrar numa sala de aula e não temer o assunto, tá? Eu não costumo temer assunto, principalmente assuntos que envolvam gramática. Eu não costumo temer. Porque eu consegui me preparar, eu consegui dar a mim o preparo que a faculdade não deu. Tá bom? E é isso que eu quero passar para vocês. Tá bom? Eu corri atrás por conta própria. Comprei um montante de livro, estudei feito um louco em casa, investi pesadamente em cursos de extensão, em cursos de aperfeiçoamento. Fiz muitos, diversos. Me ajudaram muito. Tá bom? Eu corri atrás. Não esperem, não esperem preparo sólido da faculdade, tá bom? E tenha calma, tenha paciência. A insegurança e o medo são sentimentos naturais, porque você não está preparado como você não foi preparado como deveria. Se você se sente inseguro, temeroso dentro de sala de aula, ou para enfrentar o mercado de trabalho, ou para prestar um concurso público, tenha calma, tá? Você apenas precisa seguir os passos que alguém que já trilhou e venceu seguiu, tá? Pode ter certeza disso. Tenha calma, não pense em desistir, tá? Ah, eu vou desistir do curso, eu vou desistir da profissão. Eu não consigo entrar numa sala de aula segura, sem temer. Não, tenha calma. Toda insegurança, todo medo vai passando à medida que você for se preparando bem, tá? É uma ideia proporcional. À medida que você se prepara, pode ter certeza. O medo e a insegurança, ó, vão bastante, tá? Não tenha medo, não. Tá bom? Vamos lá. Professor, como é que muitos alunos entram em contato comigo? Peraí, pessoal, deixa eu ver aqui alguma coisa, se alguém falou alguma coisa no chat, tá? Opa. Ah, muita coisa no chat, né? Muita coisa. Muita coisa. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Ok, tudo certo. Jorge Luiz. Acho que este é o meu caso. O curso tem muito pouco sobre gramática, por isso comecei o curso com o senhor. Olha, Jorge, eu fico muito feliz pela oportunidade, tá, cara? Pelo
pela confiança em meu trabalho, tá bom? E assim, se você não conseguir concluir o meu curso, não tem problema não, tá? Você pode tentar encontrar outro curso parecido com o meu, tá bom? O importante é você investir nisso, tá? Investe em cursos de aperfeiçoamento. Na área gramatical, na área fonológica, fonética, tá bom? Isso vai te trazer um conhecimento vasto e você vai ver a diferença que isso vai te trazer enquanto profissional, tá? Pode ter certeza disso. Eu nunca pensei que teria tantas disciplinas desnecessárias para o curso, foi um choque para mim. Ademir. Infelizmente é isso que tem acontecido, Ademir. Infelizmente é isso. Foi o que eu falei no início. As faculdades de letras, elas têm formado profissionais críticos, talvez em outros em outros vieses, tá? Mas não professor de português crítico. Olha, parece loucura, tá? Parece que eu estou falando coisas sem pé nem cabeça. Olha o que eu estou falando. Os cursos de letras atuais têm formado profissionais de toda sorte, exceto professores capazes, competentes, críticos. Mas não deveria, o foco não deveria ser justamente este? As faculdades de letras não deveriam mesmo focar na formação crítica, analítica, consciente e não intuitiva? Sim, deveriam, mas não faz. Tá? Infelizmente é isso mesmo. Realmente tem muita matéria desnecessária e o que é importante não tem. Poliana, não tem. O que importa, olha, não é um nem outro autor não, tá? São muitos autores escrevem isso. Não existe professor de português sem embasamento gramatical. A gramática é o coração da língua. A gramática é o coração da língua. Tá? É a gramática que permite ou não o escoamento de toda manifestação comunicativa, seja oral, seja escrita. Tá? Não existe. Não existe. O pior é que há profissionais que não têm sequer a dimensão do que não sabem. Perfeitamente, Raquel. Perfeitamente. E eu, por muito tempo, fui um desses, tá? Eu fui um desses por muito tempo. E as faculdades públicas são boas em ensino? Não. Não. Estou pensando em estudar para vestibular para uma pública. Atualmente estou cursando EAD. Henrique, continue EAD, irmão. Vá por mim, tá? Você não erra, não. Vá por mim. Continue EAD, termina EAD, tá? E estude por conta própria, tá bom? Investe no seu conhecimento próprio. Se você for tentar migrar para uma faculdade presencial, achando que vai ser extremamente diferente do que é o EAD, você vai se frustrar, tá? Vai haver um ou outro ponto ali de destaque, melhor para o presencial, o contato físico, tá? Semelhante ao que precisa um professor na sala de aula, mas não se iluda não, tá? Se iluda não. O foco das públicas é formar pesquisadores, linguistas. Não há foco em gramática normativa. Olha, Raquel, você tem razão. O foco das instituições públicas no que concerne a letras é formar pesquisadores linguistas, é formar profissionais que queiram a todo custo acabar com a tradição gramatical. Tá? É o que acontece com muitos linguistas hoje, progressistas, né? Querem acabar com o ensino de gramática, como se fosse a gramática a ferramenta de opressão, como se fosse a gramática a faca de dois gumes. Tá? Lé do engano. Não é isso não, tá? Infelizmente não é isso. Não é isso. Se as faculdades de letras soubessem a importância da gramática na vida de um profissional, eles não fariam isso. Tá? Eles não fariam isso. Pode ter certeza disso. É o conhecimento sólido gramatical que transforma a vida de um docente. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. É o conhecimento gramatical sólido que transforma a vida de um docente. Tá bom? Eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Tá? Hoje, depois de tudo que eu estudei por conta própria,
eu posso dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Todo o empenho que eu tive no ensino de gramática valeu a pena. Agora, claro, eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos ser autocratas da língua. Não é isso. Não é isso. Tá? A língua é heterogênea, a língua sofre mudança, a língua muda, assim como o homem muda. Assim como existe a evolução humana, a língua acompanha a evolução. Tá? Eu não estou pregando aqui a ideia de que a partir de agora todo mundo tem que ser antivariação. Tá? Não. Não sejamos autocratas da língua, autoritários linguísticos, não. Não. É entender que o ensino de gramática é importante e que o conhecimento gramatical para o professor e para o aluno vai fazer com que aluno e professor alcem voos maiores. Não é ensinar a língua de Estado, não é ensinar norma culta, não é ensinar gramática em vez da língua que o aluno traz. Não é isso. Não é uma ideia de substituição, tá? Não é pedagogia tradicional. Ideia verticalizada, não. Tá? Não é isso. É uma ideia horizontal. É professor e aluno caminhando juntos, um ajudando o outro, numa perspectiva de evolução. Tá bom? É entender que, em algum momento, a língua que o aluno traz não vai servir para uma manifestação. Não serve. Em algum momento, a língua que o aluno traz para a escola não vai servir para uma redação, para um vestibular, para uma conferência, tá? Para um concurso. Que, a depender da situação, o aluno ele vai ser exigido. A situação vai exigir do aluno conhecimento daquilo que se convencionou chamar de norma. E se o aluno não souber, como é que fica? Como é que faz? Se ele não souber? Tá? Eu não estou dizendo que, a partir de agora, todo mundo tenha que se tornar autoritário linguístico, purista, Napoleão Mendes de Almeida. Não é isso. Não. É entender que a língua é heterogênea e que não existe uma língua portuguesa. Existem línguas em português. José Saramago falou isso. Não existe uma língua portuguesa. Existem línguas em português. Agora é saber dosar, tá? Nem a norte, nem a sul. Tá bom? Nós não podemos participar dessa polarização porque passa o ensino de língua. Uns totalmente liberais, antinorma, e outros totalmente antivariação, puristas. Não, não é isso. Não deve ser assim. Tá bom? Pelo menos não é isso que eu ensino para os estudantes de letras e os professores de português. Tá? Pelo menos não é isso. Tá bom? Vamos lá. Ok. Professor, alguma indicação de gramática? Sim, Tiago. Sim. Existem. Eu vou indicar para vocês aqui 3 gramáticas, tá? Elas são suficientes para a formação sólida de um professor de português. Essa daqui, ó. A do Celso Cunha. A gramática do Celso Cunha, tá? Nova gramática do português contemporâneo. Essa gramática aqui, ela é incrível, tá? Ela é incrível mesmo, tá bom? Nova gramática do português contemporâneo. Essa é uma gramática que me ajudou muito na evolução gramatical. Muito. Eu tenho essa aí. Hã? Eu tenho essa gramática aí como cabeceira da minha cama. Muito. Então, tá, escolheu perfeitamente. A do Rocha Lima é outra também que eu indico muito. Essa aí a mamãe me deu de presente. Pronto, então você está muito bem servido. E a terceira, e que mais me serve como ponto base para o ensino de gramática. Isso aqui. Isso aí nunca ouvi, nunca vi. Tá? A gramática para concursos públicos. Ah, professor, mas é para concurso. Não se engane com isso. Não se engane com isso.
Essa gramática, ela foi idealizada para concursistas. Mas o que ela traz de conhecimento aqui é o que um professor precisa saber na área de gramática. Pode comprar sem medo. Sem medo. Pode comprar sem medo. A gramática para concurso público. Ah, professor, eu não quero fazer concurso. Ela foi voltada para o concursista, foi. Ela tem uma linguagem bem escorreita, bem simples. Vale muito a pena. Então, eu uso essas 3 gramáticas no meu dia a dia, tá? Às vezes eu pesquiso a Amine, às vezes o Segala, às vezes a Maria Helena de Moura Neves, mas o meu pilar mesmo é Rocha Lima, Celso Cunha e o Pestana. Eu uso muito Faraco Moura também. Eu também tenho, eu tenho o Faraco Moura. Bom, muito bom também. Muito bom, tá? O Nogué também é muito bom. O Faraco Moura também é. Emmanuel, no final do teu discurso, tu vai deixar a gente falar ou a gente pode interromper tua fala e falar? Pode interromper tranquilamente, tem problema não, tá? Pode interromper. Ah, tá. Não, é porque eu entrei meio tarde e aí eu não sabia qual seriam as pautas, as regras, né, do discurso. Sim. Sim. Então, deixa eu te perguntar, ó, eu sou o Carlos, primeiramente eu sou o Carlos, eu sou do Pará, moro em Novo Repartimento. Sim. Sou graduado e pós-graduado na área de letras. Sou filho, neto, bisneto, amigo, vizinho, primos e afilhado de professores. Dentre todos, na sua maioria de língua portuguesa. Minha mãe é professora de língua portuguesa. Ela é uma das professoras mais antigas do campus da minha cidade natal, que é Bragança. Uhum. E eu estava observando, logo no início da tua fala, a grade curricular, que hoje chama-se de banco de conteúdos, né? O banco de conteúdos dela era totalmente diferente da minha área. O meu irmão mais velho também é Letras 97, ela é Letras 87, ela é da primeira turma intervalar de letras daquele campus. Ele é de 97 e eu sou de 2007, então de 777, né? Então, as grades, na época chamada grade curricular, era totalmente diferente. A mamãe ela sabe latim. Para quem não sabe, é que deu origem à língua portuguesa. A mamãe, ela é ótima. E ela passou arrastada nessa disciplina que eram 3 níveis. Eu já passei logo direto. Né? Inclusive o Grados Primos, que era um livro azul e o vermelho, que era utilizado pelo nosso professor, um senhor já de meia idade, enfim. Eu aprendi gramática, da gramática normativa, já entrando no curso. Eu entrei como professor leigo, aí em 2007 eu entro como professor de letras, já sendo graduando, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tive essa visão romântica, tá? Eu já entrei mesmo sabendo que eu queria ser e tudo, quero falar a língua. E os nossos professores da época, também senhores, doutores, né, pós-doutores, enfim, eles sempre pregavam a disciplina como só mais para a área da linguística, né, Ferdinando Sussi, etc. E eles, quando a única parte do meu banco de conteúdos, a minha grade curricular, que tinha voltado para a gramática, era justamente a morfologia, que é aquela árvore lá, determinante, isso aqui, tudo isso aí. E para eu entender o latim, eu tive que entender a gramática da língua, porque se você não souber a gramática, você não sabe latim, né? Enfim, outra coisa que eu achei bem interessante tu colocares é pra gente, os professores precisam desmistificarem ficar só na literatura e na linguística. Nada contra quem é linguista, tomara que a minha professora do mestrado não ouça nem eu falar isso. Tomara que ela nem esteja aqui, que ela prega, né, a área da linguística. Porque a própria graduação, ela já te dá a base de tudo. Quando tu chega na pós, vai afunilando o ensino. Ou tu vai para a da linguística, ou tu vai para a da gramática, ou tu vai para a área da literatura. Quem sabe literatura não sabe gramática, quem sabe gramática não sabe literatura. Eu tinha um professor, que ele é tetraplégico, muito bacana, muito interessante a aula dele. Eu conheci os livros da Iguedocó, né, muito além do texto, desvendando o segredo do texto, inclusive, com a Vilaça, alguma coisa. E ele falou: Carlos, você é professor de letras. Não venha com a sua gramática, você é professor de letras. Isto é, eu era obrigado a abarcar as 3 áreas. E quando eu já estou em sala de aula também, ainda continuo em sala, eu vou ficar até me aposentar mesmo, que é a que eu gosto, né?
a gente percebe que os nossos alunos, a nossa formação acadêmica, ela não dá essa base total da gramática. E tem um certo preconceito com a gramática normativa na graduação. Eu passei com latim, os 4 níveis de latim para a minha grade, e passei com uma nota bem considerável, ao contrário de alguns amigos meus que ficaram no meio do caminho e tiveram que esperar outra turma para repor a disciplina. Então, assim, não é fácil desmistificar. Eu lembro que o outro professor disse: Carlos, diga para mim aí um verbo de ligação na tua gramáticazinha do Hernani Terra. Olha, mano. Aí eu disse assim: a terra é redonda. Pronto. A mim foi motivo de riso na sala. E a gente se depara com isso em concursos. Carlos, meu amigo. Em concursos, porque concursos ele pede a gramática normativa, tá? Bom, então eu queria deixar esse lado aí bem acentuado, porque tudo que você falou é o que acontece mesmo. O que você falou, eu reiterou o que eu falei no início sobre as grades. As grades curriculares, né, de antigamente são totalmente diferentes da de hoje. Totalmente diferente. Então, não adianta muito o professor querer, hoje, que um curso de letras prepare como antigamente, que não vai preparar. Não vai preparar. E a tendência é piorar, tá? Piorar entre aspas, porque todo graduado, ele precisa buscar. Ele é um eterno pesquisador da língua. O YouTube tá aí, tem muitas coisas boas. Inclusive, desculpa meus amigos, meus colegas aí de profissão, da área, mas assim... frustrar não adianta. Não adianta se frustrar, nosso curso é maravilhoso, a gente viaja no mundo lá de Fernando Pessoa, como tu falaste aí, esqueci uma obra literária que tu falaste, então é muito bom. Eu peço para esses amigos de profissão aí, futuros, que trabalho psicológico, não adianta se frustrar, se vocês realmente escolherem isso, vão lá fundo, estimulem os nossos alunos, apesar da gente não ganhar tão bem, mas é a maior carga, nós temos a maior carga horária. Tanto prova que, se nós pegarmos aqui 20 horas, são 4 turmas aqui no Pará. E outras disciplinas, por exemplo, e artes, etc., você tem que pegar vários diários, várias turmas para fechar 20 horas. Então, assim, é um mundo maravilhoso, a gramática da língua. Eu prezo a gramática, eu não sou etnocêntrico, pelo contrário. Mas, assim, eu deixo claro também que a gramática ela precisa ser trabalhada muito em sala de aula. Tem alunos que chegam no 6º ano que não sabem nem o que é um verbo. Lá vai trabalhar literatura. Carlos, eu vou precisar continuar, tá? Senão eu vou me atrasar. Tô aqui stand-by. Professor fala muito mesmo. Tá bom. Vamos lá, eu vou continuar, senão me atraso aqui, tá? E no final a gente debate mais um pouco. Vamos lá. Como se preparar bem para concursos federais, estaduais e municipais? Pessoal, muitos alunos do curso de letras, quando saem, pedagogos, têm um desejo de passar num concurso, ou federal, ou estadual, ou municipal, tá? Olha, a preparação num concurso é algo que não tem nenhuma relação com o curso de pedagogia, de letras, nenhum, tá? Nenhum. Se você tem essa dúvida até hoje, a dúvida está sanada. Passar num concurso público federal, estadual, municipal, para o cargo de professor de português, pedagogo, não tem relação com curso, tá bom? É totalmente diferente, Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. O preparo para um concurso federal, estadual e municipal é algo que não reflete muito o que nós passamos na faculdade, tá bom? Professor, o que é que eu deveria fazer para passar no concurso em âmbito federal, estadual, municipal? Olha, é possível passar em qualquer âmbito, federal, estadual, municipal, desde que haja uma preparação específica, voltada exclusivamente para concurso, tá? Muito estudo em relação aos assuntos que mais caem em provas de nível federal, estadual, municipal. Quais são os assuntos mais frequentes nesse tipo de prova, tá bom? Quais são os conteúdos programáticos que costumam figurar nesses concursos? E muita teoria atrelada à prática, voltada para a banca do concurso, examinadeiro do concurso. Por exemplo, FGV é uma banca que costuma
costuma elaborar provas em âmbito educacional para estado, como foi no estado do Tocantins, como foi no estado de Minas. Então, como se preparar para um concurso desse tipo? É muito simples, não é difícil não, tá? É entender o perfil da FGV, por exemplo, se a banca fosse FGV, tá? É entender o perfil da banca, como é que a banca se comporta, tá bom? É fazer um estudo voltado único e exclusivamente para concurso. Não tem nada a ver com a questão da faculdade, tá bom? Nada. Não saia da faculdade achando que você está pronto para prestar um concurso e ser o primeiro colocado. Não é assim. Bom? Não é assim. Não se iluda com isso. Não. Você precisa fazer uma preparação à parte, tá? Uma preparação à parte. E é totalmente possível se preparar em um ano e meio para concursos federais, estaduais e municipais, desde que a preparação seja feita com foco no perfil das bancas, como as bancas se comportam, quais são os assuntos mais frequentes, tá? E muita teoria atrelada à prática. É isso que vai fazer com que o professor passe em um concurso. Recentemente eu passei num concurso público, aqui numa cidade, inclusive estou esperando a convocação, tá? E confesso para vocês, se eu não tivesse me preparado da maneira como eu falei aqui, eu não teria visto nem... Tá? Não teria tirado nem perto, não. Pessoal, por gentileza, vejam o microfone de vocês, tá? Para ver se alguém está com o microfone ligado, que eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tá bom? Então, concurso público, pessoal, é isso. Tá? Olha, outra dúvida importante, trabalhar com a internet. Professor, eu gostaria de ter uma renda extra. Muita gente pensa isso. Professor, eu gostaria de ter uma renda extra porque eu quero ser professor, quero trabalhar em casa, eu estou terminando minha graduação, quero prestar um concurso para ter uma renda com um emprego efetivo e uma renda extra em casa. Muitos professores até pensam no seguinte: eu não quero trabalhar numa escola, quero trabalhar remotamente. Isso é bom? Isso é possível? Trabalhar com a internet é realmente uma boa saída para o professor? É ou não é? Olha, pela minha experiência, sim, tá? Você precisa entender que o mundo digital faz parte de nossas vidas, a tecnologia está evoluída a ponto de ter atingido todas as camadas da sociedade, tá? E nós precisamos nos adaptar a isso, tá bom? E muitos professores antigos, inclusive, 10, 20, 30 anos de profissão, não têm tanta habilidade com o mundo digital, com o mundo tecnológico, tá? Não tem conhecimento de que é possível formar uma sala de aula virtual, como nós estamos fazendo aqui, tá bom? Olha, ajustando alguns pontos básicos no acesso à informação digital e sendo um profissional competente em uma determinada área, tá? Por exemplo, eu sou um profissional extremamente competente em linguística. É possível você trabalhar com a linguística, como ferramenta de trabalho na internet, com a gramática, como ferramenta de trabalho na internet, com a sociolinguística, como ferramenta de trabalho na internet, como gramática normativa, tá? Como literatura, é totalmente possível e vantajoso. Por exemplo, hoje, eu sou efetivo aqui, eu passei em 2 concursos na minha vida, tá? 2 concursos. Na minha cidade, eu sou efetivo e estou esperando um outro chamado como professor. Sinceramente, honestamente falando, eu acho que eu não vou trabalhar nessa outra cidade, não. Não vou. Não vou. Por quê? Eu vou ter que me deslocar, eu vou trabalhar presencialmente, eu vou ter que arcar com gastos que atualmente eu não arco, tá? E hoje, a internet, para mim, é muito vantajosa mesmo. Para mim, é uma experiência minha que eu estou trazendo para vocês. É muito vantajoso. Dá para trabalhar com quem realmente quer aprender. Isso vale muito. Você já economiza aí muita energia mental. Você trabalha com quem quer aprender, tá? Não é isso que acontece nas escolas do Brasil afora presencialmente. Você trabalha com quem quer aprender, você faz os seus horários, né? Você ministra aulas nos seus horários, você tem muitos adeptos, principalmente se você for muito bom. Se você for muito bom naquilo que você faz, não vai faltar aluno. Não vai faltar aluno, pode ter certeza. Se você for muito bom, tá? Se você der aula para 2 alunos, se você for muito bom, eles vão sair falando de você.
Eles vão falar. Quem vai fazer a sua própria propaganda é seus alunos, se você for muito bom no que você faz. Então, primeiro, invista num conhecimento digital para que você não sofra tanto. Invista na sua capacitação enquanto profissional, naquilo que você pretende trabalhar, tá bom? E faça da internet algo, um aliado mesmo. A internet tem que ser uma ferramenta aliada ao seu trabalho. É totalmente possível, tá? E é vantajoso. Você vai ter mais paz, você vai ter mais tranquilidade financeira, não vai passar por tantos apertos, tá bom? Por exemplo, tem muitos estados, o estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, o estado do Rio de Janeiro paga menos de 3 mil reais, salvo engano, tá? Menos de 3 mil para o funcionário efetivo do estado. 3 mil. Funcionário do estado, Rio de Janeiro. Olha, sinceramente, com a internet, dá para ganhar 2 tantos disso aí. Dá para você fazer 5, 6 mil e ficar em casa, tranquilo. Então, é totalmente possível. Então, a internet é, sim, vantajosa para o professor, tá bom? É sim, pode ter certeza disso. Tá? Olha, o Jorge perguntou, essa seria a tríade do curso de letras? Gramática, normativa, literatura e linguística? Sim, é isso mesmo. Tá? Eu quero passar para a federal. É isso aí, muito bom. O curso de letras ele é dividido na seguinte tríade: linguística, literatura, gramática, tá bom? Vamos lá. Por que gramática? Fatos e inverdades por trás desse assunto. Olha, pessoal, talvez o ponto-chave da nossa reunião esteja aqui, tá bom? Olha, um profissional da área de letras trabalha com a língua, tá bom? É inevitável. Não importa para onde você queira ir, você vai trabalhar com a língua, se você for formado em letras, tá? Eu não quero ser professor, eu quero ser redator. Você vai redigir textos? Não, eu não quero ser professor nem editor. Nem editor, eu quero ser redator. Você vai ter como ferramenta de trabalho a língua, tá bom? Então, o profissional formado em letras, ele trabalha com a língua, inevitavelmente. Sendo professor ou não, é formado em letras, tá? Então, ele vai trabalhar com a língua, inevitavelmente. E língua não funciona sem gramática. Agora, entenda gramática em sentido lato, tá bom? A gramática não é um fim em si mesma. O conceito de gramática não vai findar-se apenas em regras pela regra. Regras pelas regras. Não é isso. Tá? A partir do momento que você tem uma outra visão sobre gramática, o seu conhecimento linguístico expande. Tá bom? O que tem acontecido hoje é uma má definição da palavra gramática. É isso que tem acontecido. Eu já percebi isso há algum tempo. É a má definição. Porque muitos profissionais, tá? Infelizmente, influenciados por linguistas progressistas, alguns linguistas progressistas, alguns linguistas progressistas têm dado à gramática uma imagem ruim, uma imagem de opressora, de elitista, de anacrônica, e não é isso que acontece. Não é isso que acontece, tá? O conceito de gramática é um conceito lato, é um conceito amplo, tá bom? Então, a gramática é o ponto de partida de que parte uma língua, tá bom? Então, a combinação de frases de modo a estabelecer comunicação, manifestando o discurso, tem a ver com gramática, tá bom? Então, a gramática não é uma regra pela regra. Não é isso, tá? A gramática permite ao analista sair do campo intuitivo para o campo consciente. Olha que maravilha. Olha que maravilha é você construir um texto consciente. Olha que maravilha é você saber por que em um determinado ponto do texto tem que ser uma conjunção causal e não uma conjunção adversativa.
em um determinado texto, por que é que você tem que usar um operador argumentativo, um pressuposto? Por que é que em um determinado texto você tem que usar ponto e vírgula e não vírgula? Por que em um determinado contexto você tem que fazer a concordância verbal adequada para concordar com o núcleo do sujeito? Por que em um determinado texto você tem que diferenciar palavras de acentuação? Tá? Então, todo o escopo gramatical é extremamente importante para a formação do analista consciente. Tá? E não do analista intuitivo. O que nós temos hoje são analistas de língua no campo da intuição. Ah, eu acho que é assim, não assado. Ah, eu acho que assim também está certo. Não, não é a questão de certo e errado. Não, nós não devemos ver a língua nessa perspectiva de certo e errado, não. Tá? Esse conceito, sim, é anacrônico. Esse conceito é obsoleto, é ultrapassado. Não, isso está certo, isso está errado. Não, não é isso. A gramática não tem esse fim. Tá? Não tem, a finalidade da gramática nunca foi fazer com que, não, esse conceito aqui não tem que ser usado em maneira nenhuma, de forma nenhuma, porque isso aqui está proibido. Não, não. A gramática, ela sugere usos considerados, tomados como usos modelares, embasados nos grandes autores da literatura, principalmente do romantismo para cá. É só isso. Então, a gramática, ela sugere um uso considerado modelo, um uso tomado como modelo. Não é nem considerado. A palavra não é considerado, tá? A gramática sugere um uso tomado como modelo. Mas de onde partiu esse modelo? Dos autores da alta literatura, do romantismo para cá, segundo Celso Cunha. Tá bom? Então, os autores da alta literatura, os literatos do romantismo para cá, são o ponto de apoio da gramática normativa. A gramática sugere um determinado uso. Professor, por que por que não pode ser nada haver? Por que não pode ser haver do verbo haver? E sim tem que ser nada haver. É porque dentro do registro culto escrito, a ocorrência de nada haver, ela é grafada assim. Nada a ver, não ter relação com isso, não tem nada a ver comigo, não tem nenhuma relação comigo, ela é grafada assim. Então, a gramática sugere um uso tomado como modelo, que é grafado assim, e não assim. Agora, a partir do momento em que este uso for tomado como modelo, aí a gramática vai começar a sugerir. Tá? Então, a gramática, ela nos replica usos considerados tomados como modelo. Usos tomados como modelo. Tá? Então, a gramática está dizendo que é assim, não assada. Por quê? Porque na alta literatura, a incidência desse caso era maior do que essa daqui. É o chegou em cheguei em casa. Não, é cheguei a casa. Ah, mas todo mundo fala assim. Tudo bem. Todo mundo fala assim. E é o uso que determina a norma. É o uso que determina a norma. Mas será que na norma culta a incidência de chegar em é maior do que chegar a? Tem que ver isso. A partir do momento em que o chegar em for tomado como construção culta, aí a gramática vai começar a sugerir o chegar em como culto. Tá bom? É isso. Agora, uma coisa nós temos que levar no coração. Um professor português precisa conhecer a gramática de sua língua. Tá? Precisa conhecer as leis que regem o escoamento da língua. Tá? Nós não podemos deixar a língua à deriva. Tá bom? Porque se não houvesse leis que rejeitam e admitem construções, essa língua não seria falada duas vezes com a mesma língua. Não seria. Não seria. Se não houvesse uma gramática para sistematizar, para ajudar o funcionamento de uma língua, aquela língua não seria falada a segunda vez com a mesma língua. Não seria. Ela começaria sendo falada aqui de uma maneira, e quando chegasse ao
ao centro-oeste, ao sul, seria uma outra língua. Não. Toda língua funciona por meio do funcionamento de uma gramática. Toda língua tem a sua gramática. Tá? E se o professor não conhece a gramática da própria língua, como é que ele vai exercer a profissão de professor? Não tem como. Não tem como. Tá? Então, dizer que a gramática é opressora, é elitista, é excludente, que só atinge as camadas altas da sociedade, é mentira. É mentira. Infelizmente, não é verdade. Não é verdade. Tá? Pelo contrário. É muito pelo contrário. O conhecimento gramatical traz liberdade. Tá? Você consegue se libertar. Você consegue alçar voos maiores. Você consegue sair de uma bolha. Você está ali trancafiado em uma bolha. Você consegue sair. Tá? Porque o conhecimento gramatical permite a você usar a língua em diferentes situações. Em um momento, você vai ser exigido a usar a língua de acordo com o que prevê a norma padrão. Se você não souber. Numa redação, você tem que saber a língua padrão. Num vestibular, você tem que saber a língua padrão. Tá? Numa conferência em que você for discursar, você tem que saber a língua padrão. Numa pregação numa igreja, você tem que saber a língua padrão. Então, existem contextos em que a língua padrão é preferível, tá? A língua informal. Não é que a língua informal precise ser banida. Não. É claro que não. Não é ensinar ao aluno a norma em vez da língua informal. Não. É ensinar a norma além da fala, além do que ele já tem. É um acréscimo. Tá? O aluno trouxe uma determinada língua para cá. Ok. Tudo bem, você vai usar a sua língua em alguns contextos. Em outros contextos, você não pode usar. Porque se você usar, você vai se prejudicar. Você não vai conseguir passar num concurso. Você não vai conseguir passar no vestibular. Você não vai conseguir atingir pontos altos na redação. Tá? Existem situações em que a língua informal não é aceita. Não é. Não é. Tá? E o aluno ele precisa saber que a língua que ele fala em um ou outro contexto pode ser ampliada. Ele precisa saber. Tá? E eu, como professor, preciso ampliar o entendimento dele em diferentes níveis de comunicação. Tá bom? Porque muitos linguistas dizem, se aprender a língua é um processo natural, todo mundo aprende sem professor, o que é que o professor de português vai ensinar? Ele vai ensinar o português. Mas o aluno ele já não aprende? Qual é a intervenção do professor num processo que acontece natural? Muitos linguistas dizem isso. Engano? É engano? A missão do professor é ampliar no aluno o conhecimento da própria língua dele. É fazer com que ele use a manifestação informal em alguns contextos, mas que em outros contextos ele não pode usar essa manifestação oral. Essas marcas de oralidade. Tá? Essa é a missão do professor. É fazer com que o aluno tenha consciência linguística para saber quando e onde usar a manifestação certa da língua. É isso? Tá? Não é que porque você não sabe, você vai ser excluído e que você não faz parte do extrato alto da sociedade. Não é isso, não. É apresentar ao aluno outras manifestações de uma mesma língua. Tá? Quando o Saramago diz que não existe uma língua portuguesa, existem línguas em português, é justamente dessa perspectiva. É que ele, enquanto aluno, em uma determinada situação, ele vai usar uma língua, em outra situação, uma outra língua.
tá? Quando Bechara fala que nós devemos ser poliglotas em nossa própria língua, é conhecer manifestações diversas de uma mesma língua. Tá bom? E se você não conhece a gramática, como é que você faz? Não faz. Simplesmente não faz. Você não conhece, como é que você vai fazer? Tá? Então, esse ponto é muito importante. Vamos lá. Professor A versus professor B. Bom, professor A versus professor B. De qual lado está? Olha, isso aqui tem a ver com o autodidatismo, autodidata. O professor A é o professor autodidata. Autodidata. Tá? O professor B, ele é anti-autodidata. Ele é contra o autodidatismo. Como assim contra? O professor A é aquele que tem consciência de que a faculdade não é o suficiente. O professor A sabe que precisa fazer mais e por isso corre atrás. O professor A sabe que fazendo isso de forma constante, ele vai conseguir alçar voos maiores. O professor A sabe que para se tornar um professor competente, crítico, analista, ele precisa investir em si próprio. O professor B não. O professor B, ele espera da faculdade, ele acha que a faculdade é o bastante, tá? O professor B, ele não vê com bons olhos a análise de forma individual, o estudo analítico próprio. Ele não consegue dar passos maiores sozinho, tá? Então o professor B é uma tendência a se tornar um profissional ruim, tá? Um profissional limitado. O professor B. O professor A, não. O professor A, ele sabe que precisa mais. Ele sabe que fazendo mais vai conseguir alçar voos maiores. Ele sabe que precisa pesquisar mais. Ele sabe que precisa ser autodidata. Tá? Ele sabe que a formação acadêmica sozinha não é suficiente para suas pretensões. Ele sabe de tudo isso. Tá? Então, de qual lado está? Do professor A ou do professor B? Se você, antes dessa aula, tinha algumas marcas do professor B, tente mudar isso o mais rápido possível. Tá? Se você estava esperando só da sua faculdade, tente mudar isso. Se você estava achando que, ao terminar a graduação, já ia terminá-la de forma pronta, terminou a graduação, já está pronto para o mercado de trabalho, esqueça isso, que isso aí é ilusão. Bom? Isso é ilusão. Tá? Então, faça parte da turma dos professores A. Seja autodidata, seja pesquisador, cobre-se mais a cada dia, cobre de você mesmo. Tá? Tente ser alguém melhor do que foi ontem, nessa perspectiva de gradação evolutiva, que isso vai te trazer frutos incríveis na área. Tá bom? Seja autodidata. Invista em você. Invista em você. Tá bom? Em gramáticas, em livros, em cursos de aperfeiçoamento, em cursos de extensão, tá? Para que você consiga se tornar um profissional de excelência. Tá bom? Bom, pessoal, para finalizar aqui, palavras finais, tá? Palavras finais. Olha, isso aqui eu decidi trazer para vocês. Uma pergunta frequente que tem chegado até mim é a seguinte. Isso aqui tem chegado até mim de verdade, tá? Isso aqui não é mentira, não, tá bom? Isso aqui é verdade mesmo. Muitos professores me perguntam o seguinte: professor, como é que eu me torno um profissional competente? Um professor competente. Eu quero me tornar um profissional de mão cheia, um professor extremamente capacitado, a ponto de prestar concurso e passar em qualquer concurso,
a ponto de entrar numa sala de aula e todo mundo se admirar com o meu desenvolvimento enquanto professor. Como é que eu faço para me tornar um professor assim? Eu recebo informações assim com dada recorrência. E quem não quer? Quem é que não quer ser um profissional de mão cheia, um profissional de excelência? Mas até chegar a esse topo, a esse auge, ao apogeu da profissão, até você chegar lá, você precisa passar por um processo. É o processo que dói. É o processo que fere, é o processo que machuca. E se não tem dor, não tem ganho. Sem dor, sem ganho. Né? Existe um provérbio chinês que diz no pain, no gain. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Se você não passar pelo processo, como é que você vai se tornar um profissional competente? Todo profissional competente passou por um processo. Todo profissional competente. Eu, por exemplo, hoje eu me torno um profissional de 0 a 10, um profissional nota 7. Eu me considero nota 7, tá? Mas até chegar à nota 7, eu tive que passar por nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, frustrações, decepções. Tive que passar, tá? Até chegar à competência, tem um processo. É o processo que é dolorido. E quem é que quer passar dor? Ninguém quer passar dor. É um instinto natural da humanidade. Durante 30 dias, recebo, pelo menos, um questionamento assim, de algum estudante e até professor. Me pergunta isso aí, tá? Olha, a minha resposta é única. É uma só. Nós não chegamos a um destino sem saber onde está o caminho que nos conduz até ele. Tá? Se eu quero chegar a um nível de excelência, como é que eu vou chegar lá se eu não sei qual é o caminho que vai me levar até ele? Não tem como. Tá? Para que você consiga se tornar um profissional de mão cheia, competente, de excelência, você precisa entender que é preciso traçar um caminho que te conduza até lá. Para que se chegue a um nível de excelência na área, é preciso mapear o que os profissionais excelentes fizeram e fazem. Apesar de saber que cada caso é um caso. Olha, cada caso é um caso. Eu não sou muito fã de estender, tipo assim, a minha história à história de outras pessoas. Não. Cada um tem o seu tempo, tem a sua história. Cada um tem a sua limitação. Tá? Cada um tem a sua limitação. Agora, apesar disso, todos caminham em busca de um único objetivo, que é se tornar um bom profissional. Tá? E para que eu me torne um bom profissional, é preciso eu conhecer o caminho que um bom profissional tem. É o que eu venho fazendo há 7 anos. É tentando pegar o que tem de bom nos profissionais que são excelentes. É simples. Para que você se torne um profissional de excelência, você precisa começar a mapear o que é que os profissionais excelentes fazem. É simples. É o que eu tenho feito. Tá? É o que eu tenho feito e tem dado certo. Tem dado certo. Eu mapeio o que é que, por exemplo, um Fernando Pestana é um excelente gramático. O que é que ele faz? Pronto, ele faz isso, isso e isso. Perfeito. Hoje, inclusive, eu tenho uma ótima relação com ele. O próprio Pestana. Tá? Inclusive, fui um dos professores que contribuiu para a sua pesquisa de mestrado. Eu estou lá. Na pesquisa de mestrado dele tem lá. Ele diz, agradeço aos meus amigos. Parará, Lucas Souza. Sou eu. Sou eu mesmo. Hoje eu tenho uma boa relação com o Pestana. Porque eu vi nele um profissional de excelência. E quis sempre me tornar alguém parecido. Então eu mapeio o que é que ele faz. É simples. Tá? Agora, claro, cada história é uma história. Cada caso é um caso. Tá? Agora, uma coisa é certa. Cada profissional caminha em busca de um objetivo em comum. A excelência profissional. Um bom professor de português precisa ter frequente contato com bons autores literatos. Perfeito. Um bom professor de português precisa ter contato com autores literatos. Você precisa ter contato com alta literatura. Precisa ler autores literários. Sempre, constantemente. Precisa conhecer a real intenção e indispensável importância da gramática e, sobretudo, precisa ser o mais autodidata
possível, tá? Então você precisa seguir esses passos. Você não vai errar, tá bom? Pessoal, nesta aula eu não tive a pretensão de convidar o aluno para tentar vender algo. Não. Eu tive a pretensão de tentar aclarar a visão de vocês, tá? Olha, é o seguinte, invistam em conhecimento gramatical, que isso é muito importante, tá? É muito importante. Invistam em cursos preparatórios, tá? Invistam em gramática, em leitura, leiam muito, leiam mais, leiam sempre, prefira a leitura à videoaula sempre, leiam mais, tá bom? E com certeza vocês tendem a crescer muito. Agora em agosto, eu vou reabrir as inscrições para o próximo curso de gramática, tá? Ah, professor, eu não vou conseguir participar do seu curso. Não tem problema, tá? Não tem problema. Tente participar de um outro curso parecido com o meu. Pode participar. Não tem problema. Eu não consigo participar do curso, professor. Eu não consigo participar do curso de gramática do professor Lucas. Não tem problema. Não tem. Tente participar de um curso parecido com o meu. Com o do Pestana. O Pestana também, ele traz cursos parecidos com os meus, tá? Porque o foco do meu curso é preparar um profissional competente, tá? O meu foco é esse. O foco do Pestana também é esse. Ele tenta trazer o profissional para a área da competência, tá bom? É isso que eu tento fazer para os meus alunos. É fazer com que o aluno saia da intuição para a consciência linguística. É sempre isso, tá? Então, se você não puder participar do curso de gramática que vai acontecer agora em agosto, as inscrições se iniciam em agosto e o curso já começa em setembro, toda quinta, a partir de setembro, toda quinta-feira. Se você não conseguir participar do meu curso, não tem problema. Tente buscar um curso parecido com o meu, que vai preparar você em gramática, vai te auxiliar em gramática. E não se esqueça de adquirir gramáticas, obras, físicas, contato direto, constante. Você vai aprender muito, tá? Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu teria, é isso que eu tinha para dizer a vocês. E espero ter ajudado de verdade, com do coração. Espero ter ajudado. Espero que vocês possam ter entendido bem, tá? O teor da entrevista, né? Tá bom? E é isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Só para finalizar, mano, isso depende muito do sistema, né? As escolas públicas, elas tendem a zelar mais pela leitura, pela escrita, rádio e produção, né? Numa escola privada, por exemplo, nós somos obrigados a saber gramática, né? Verdade. E assim, é porque, e como tu falaste agora da FGV, eu fiz o concurso da Seduc Tocantins. Mano, pense numa banca super gramatiqueira e usa muitas nomenclaturas que a gramática pede, né? Mas enfim, parabéns aí pelo incentivo, parabéns aí pela tua oratória perfeita, vistes? Eu também sou professor de oratória. Bacana, muito obrigado, tá bom? Muito bom. Pessoal, beijo, grande beijo no coração, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos que participaram, tá? E vamos lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar comigo, tá? Eu estou aqui para tentar ajudar da melhor maneira possível, pessoal. Melhor maneira possível, tá bom? Se a gravação tiver ficado boa, disponibilize lá no grupo. Se ela tiver ficado boa, tá? Espero que sim. Pessoal, beijo no coração. Tchau, tchau.